Viver o evangelho no mundo real nem sempre é uma linha reta, né? Entre os boletos da semana e o culto de domingo, a gente precisa de um espaço para conversar de verdade, sem filtros, sem julgamentos, cultura, atualidades, teologia e a vida como ela é, tudo sob a ótica da palavra, que não muda. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Está começando o Papo de Cristão. Fala pessoal, eu sou o Matheus, hoje está começando mais um Papo de Cristão. Hoje o assunto vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre o departamento infantil. É um assunto muito interessante, mas calma aí, eu me chamo Matheus, antes de tudo, né? Sou líder aqui da juventude aqui da Igreja de Maum e também sou obreiro, com muita alegria aqui nessa casa. Também sou apresentador do Papo de Cristão, né? E hoje a gente está aqui com a Karina, mais conhecida como Tia Karina. Isso aí. Para os mais íntimos e para a criançada aqui da igreja. A gente vai falar hoje sobre o departamento infantil, mas eu preciso e quero que a Karina se apresente aqui para a gente antes de a gente começar o nosso papo. Bom, sou a Karina, mais conhecida como Tia Karina, sou a líder do departamento infantil, né? Mas eu gostaria de até falar sobre isso. Sou a coordenadora do Departamento de Evangelização Infantil, que é isso que se trata. Sou casada com o Diácono Estevão, sou a mãe do Caleb e da Camila e estamos no Departamento de Evangelização Infantil desde 2008 e por causa do Departamento de Evangelização Infantil também estou acadêmica de pedagogia para melhorar o desempenho com as crianças e estamos aí nessa guerra, nesse ministério lindo que é cuidar dos pequeninos de Jesus. Aleluia. Galera, como se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, não sabe como é que funciona o nosso Papo de Cristão, a gente tem uma pergunta que norteia o nosso programa, que a gente parte daí, é o ponto é o start para o nosso papo, para a nossa conversa. Karina, a pergunta que eu quero fazer hoje, para a gente começar o nosso Papo de Cristão, é: departamento infantil é um local de recreação? Um local onde os pais eles deixam seus filhos para poder assistir o culto em paz? Ou é um local de aprendizado e desenvolvimento da palavra de Deus com as crianças? Então, o departamento infantil é um lugar de evangelização, é disso que se trata. Não tem ninguém convertido lá. As crianças são levadas para a igreja e precisam de um lugar. Só que não é um lugar de recreação. Se torna-se um lugar de recreação, mas não é só isso. O fundamento é evangelizar, é trazer Jesus, o amor de Deus, ser conhecido pelas crianças e elas saberem que elas precisam ser salvas também. Eu acho isso interessante porque nos dias atuais, eu estava até ouvindo uma pessoa outro dia falar que a maioria das pessoas hoje em dia procuram, às vezes elas vão visitar igrejas, mas focam muito mais, muitas das vezes no louvor, mas hoje em dia muito mais no departamento infantil. Sim. Como é o trabalho do departamento infantil, porque quando a gente fala de criança, a gente está falando de uma futura geração. Sim. A gente está falando ali de pessoas de crianças que têm um potencial grande na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E muitas das vezes eu escutei a respeito de uma semente que foi lançada na vida dessas crianças. Já escutei diversos testemunhos a respeito disso, Sim. sobre crianças que desde, às vezes mais velhas, foram ter um contato mais profundo com o Senhor, mas a semente foi lançada lá na infância. Sim. E eu acho isso interessante. Queria que você também falasse um pouco sobre como tem sido esse trabalho. Eu estava conversando com a Karina aqui antes da gente começar o nosso programa. A gente estava falando aqui sobre EBD, né? E aí a gente estava conversando aqui que a Karina estava passando para mim que as crianças já têm um plano de estudos, né? Sim. Semestral, bimestral, Então. anual. Então, eu não tenho assim um norte de quanto tempo dura, até porque existe uma volatilidade de ter a aula, não ter a aula, mas existe um plano a ser seguido de Gênesis a Apocalipse, e isso vai sendo administrado durante os cultos, porque o nosso trabalho é junto com o culto dos adultos, então é um trabalho que na nossa igreja é um culto na quarta e um culto no domingo, então estamos juntos ali, então ele vai sendo
né, administrado partes da Bíblia. No jardim, nós estamos ali no jardim, né? O jardim está acabando já. Começamos no início do ano, né? Começamos em Gênesis e já está acabando, tá? Já estamos ali chegando nas missões de Paulo. Tá acabando. Já tá bem avançado, né? Tá bem avançado. Então, agora os juniores não. Os juniores, como tem muito mais matéria para ser aplicado, eles estão agora... Eles estão no divisão do reino, Reinado do Sul e Reino do Norte, estão nesse momento. E os babies, que é uma turma que começou há pouco tempo, tá nas pragas lá em Moisés. É desse jeito que funciona. Você estava falando agora, por isso que eu gosto da gente fazer uma pergunta norteadora e depois a gente seguir ver o que vai acontecendo durante a conversa para a gente poder nortear, né, esse papo. A Karina, ela, como falou no início, ela é acadêmica em pedagogia. Sim. E há um tempo atrás a Karina trouxe foi uma palestra, não foi? Foi uma palestra para ensinar os professores a dar aula. Foi mesmo. E por que eu estou falando sobre isso, abordando sobre isso? Karina estava falando agora sobre o desempenho da galera. Às vezes o jardim ele vai estar um pouco mais avançado. Os mais velhos, às vezes a gente tem aquele conteúdo mais denso para poder passar. E às vezes tem dúvidas. De repente a galera que é um pouco mais velha, 12, 11 anos, por aí, tem dúvidas a respeito de algumas coisas e a gente vai tirando ali as dúvidas durante a aula e tal. Eu queria que você falasse um pouco, não só como coordenadora do departamento infantil, mas também como acadêmica de pedagogia, e também já é um conselho para quem está nos ouvindo, como que tem sido esse trabalho para você administrar, trazer a palavra de Deus, o ensino da palavra, só que em diferentes idades, diferentes pontos de vistas e como que tem sido esse trabalho? Então, isso que é muito importante isso que você perguntou, Matheus. Porque assim, você vai levar a criança para o departamento infantil, você vai contar histórias da Bíblia. Mas com a criança, por exemplo, a criança, dependendo da idade, ela não entende muito o abstrato. Uhum. E Deus não é abstrato, Deus é concreto. Mas para a criança ainda não. Então é muito complicado você tratar o conceito de Deus, que ela não está vendo, ela não faz ideia, e o amor, que também é outro negócio abstrato. Uhum. Então o que você faz? Você vai trazer essa criança, você vai contar a história, mas você tem que contar a história para a criança de uma forma que ela entenda. E aí entra o lúdico. O que é o lúdico? O lúdico é quando você vai aplicar aquilo na linguagem da criança. Então você não vai só falar com a criança. Você não vai pregar para a criança apenas. Você vai trazer ilustrações. Você vai trazer brincadeiras. Mas brincadeira não é só levar a criança para o departamento infantil para ela ficar brincando para passar o tempo. É brincadeiras com intenção. Tipo assim, eu quero que a criança aprenda alguma coisa sobre Jesus trazer a vida. Aí tu vai brincar de morto-vivo com a criança. Tu vai brincar de morto-vivo? Não. Aí eu brinco com as crianças. Com Jesus, sem Jesus. Com Jesus, sem Jesus. E vai brincando. Elas vão se divertindo e vão aprendendo. E uma coisa que é importante também entender, por exemplo, uma história que todo mundo adora, todo departamento infantil gosta de contar essa história. Davi e Golias. Você não tem como contar a história de Davi e Golias para a turma dos babies da mesma forma, para o jardim da mesma forma e para os juniores da mesma forma. Para os babies você vai falar que Davi bateu no gigante, derrubou o gigante. Perfeito. Para o jardim, para os babies você vai contar que o gigante foi derrubado. Para o jardim, você já vai acrescentar mais uma coisa. Você vai acrescentar que Davi matou o gigante na pedrada. Mas isso não foi isso exatamente que aconteceu. Mas para a criança do jardim você vai contar que o gigante caiu e morreu por causa da pedrada. Para os juniores, não. Para os juniores já vai contar que, na verdade, Davi foi lá e pegou o gigante. Os juniores já vão entender um pouco mais isso. Até porque eles estão assistindo muito mais coisas em casa, né? Estão assistindo os animes da vida, estão assistindo novela, então ele já tem uma capacidade de entender um pouco mais a realidade bíblica. Então você vai aprofundando conforme a idade, você vai adequando a palavra para eles. Perfeito. Uma pergunta que eu quero, na verdade quero que você traga um conselho
eu trouxe aqui já algumas pessoas que estão à frente de algum trabalho e muitas das vezes, de repente, quem está nos ouvindo tá chegando, tá na sua igreja, tá lá plantado onde Deus colocou, e de repente lá não tem um trabalho tão desenvolvido, um trabalho tão coeso, ou de repente nem tem algum trabalho voltado para as crianças. É literalmente colocar as crianças para brincar, desenhar, pintar enquanto o culto rola. E essa pessoa de repente está assistindo a gente, está com desejo no coração, o coração queima para estar envolvido com as crianças, para estar desenvolvendo e às vezes não sabe como começar, não sabe como se desenvolver, o pontapé inicial para começar esse trabalho com o Ministério Infantil. E aí eu queria que você desse queria que você me desse 3 conselhos práticos para quem tem esse desejo no coração com as crianças e não sabe por onde começar. Então, trabalhar no... Isso é muito importante que eu vou dizer. Trabalhar no departamento infantil é encarar como um campo missionário que está dentro da sua igreja. Se você não entender esse conceito de que ali é uma missão, é um campo missionário, é um lugar a ser evangelizado onde os campos estão brancos, só esperando quem pregue, como entenderão, né? Como saberão se não tem quem pregue? E o departamento infantil, eu acho que de muitas igrejas passa por isso. Das pessoas não entender exatamente o que é o trabalho, achar que vai entrar ali para tomar conta de criança. Vai tomar conta de criança, com certeza. Mas não é só tomar conta de criança, é pregar Jesus a elas. E encarar com seriedade isso. Quando você vai pregar para um adulto, você vai fazer missões na rua, você não leva a sério. Ali é a mesma coisa. Vai pregar para um adulto, vai pregar na igreja, não vai levar... Lá é a mesma coisa. Lá tem pessoas, almas, que precisam que essa mensagem chegue. É um campo missionário dentro da sua igreja, esperando. O que eu vejo muito é que as pessoas às vezes ficam esperando o microfone, a oportunidade do microfone. Mas o pregar é livre. Uhum. Aonde tem público, é livre. Tem um lugar livre. E é um ótimo lugar para começar. Mateus, quem consegue fazer uma criança entender o amor de Deus, consegue fazer qualquer um entender o amor de Deus. Qualquer um. E é um ótimo lugar para você, não que você, depois que você crescer, você vai abandonar, mas um ótimo lugar para você começar. E é aquilo, professor, evangelista no departamento infantil tem que estar estudando. Sabe por quê? Sabe por que a criança lá é? Curiosa. Uhum. Foi assim que eu fiz seminário. Foi assim que eu fui pro seminário. Por quê? Você pega um filho de um pastor interessado, que assim, um filho de pastor interessado. É. Ele vai te fazer pergunta. E as perguntas E são você- tudo complexas. Não que você tenha que saber tudo, mas você tem que pelo menos ser um pesquisador. Uhum. Você vai precisar responder. E ele espera que você responda. E quer ver uma coisa que as crianças adoram saber? Eles adoram perguntar sobre o diabo. Adoram perguntar sobre o diabo. Porque eles têm dúvida, eles têm medo. Uhum. Eles adoram perguntar. E você tem que responder. E sem aquilo. Com cuidado com a idade, mas sem reserva. A Bíblia é para ser pregada. A Bíblia é um livro onde ele é todo proveitoso para ensino. Então, as crianças precisam saber. Mais alguma coisa? Não, eu acho isso interessante. Porque eu olho, como você estava falando, a maioria das vezes a gente vai em alguns lugares e a gente vê que esse trabalho, ele às vezes não é tomado. Você falou sobre o lugar de fala, né? A galera quer o microfone. Muitas das vezes o pessoal quer o glamour do louvor, o glamour da pregação, o glamour... Às vezes hoje em dia tem crescido mais, Madruga pode falar mais pra mim, a respeito da mídia. Tem a galera que também almeja muito a mídia e tudo mais. Só que às vezes o departamento infantil fica lá esquecido. Só que é um trabalho muito sério, é um trabalho muito bom, muito rico, que a gente acrescenta para o reino de Deus quando a gente ensina para as crianças. Por fim, Karina, eu queria que você falasse um pouco. Eu queria que na verdade a gente caminhasse para o final. Não fica triste, a gente vai voltar na semana que vem com mais Papo de Cristão. Mas eu queria que você falasse agora para os pais. Por que que eu quero direcionar essa pergunta para eles agora? Porque muitas das vezes eu já escutei situações aonde
a criança ela aprende mais sobre a palavra de Deus dentro da escolinha, dentro da igreja, do que às vezes em casa. E muitas das vezes tendo pais cristãos. Eu foco agora nesse público-alvo de pais que são cristãos. Porque muitas das vezes você vai ter crianças ali que tá vindo com a avó, que tá vindo com tia, que tá vindo assim, que de repente não tem pais que possam ensinar a palavra. Mas a boa parte, às vezes, tem pais, tem mães que estão dentro de casa que não tiram tempo para ensinar, para influenciar, para poder, através da vida, do dia a dia, poder aplicar a palavra de Deus para aquela criança. Queria que você trouxesse um conselho prático para esses pais a respeito, para eles se alertarem sobre isso. Então, o departamento infantil, ele te ajuda. Mas o compromisso de evangelizar seu filho, de trazer ele à luz da palavra, de ensinar o caminho que se deve andar, é dos pais. Agora, tem pai que espera que o departamento infantil faça tudo. Só que tem um grande problema. A criança, ela vive de espelhos. Ela precisa de referência. Quando o pai não é essa referência, o pai não lê a Bíblia, os pais não lê a Bíblia, quando os pais são uma coisa na igreja, são outras. Isso, cara, isso que é, assim, é o mais terrível para a criança, sabe? E uma coisa que eu falo para meus professores também é isso. Tem criança que tem uma vida turbulenta. Criança sofre. Tem gente que acha que não. O pessoal fala muito, a igreja da manhã. Não é a igreja da manhã, não. São os obreiros de amanhã. Não é a igreja da manhã, é a igreja de hoje. Mas você está numa aula, como já aconteceu comigo algumas vezes, a criança chegar e você está falando sobre Jesus, a criança para a tua aula e fala, tia, você sabia que a minha mamãe foi morar com Jesus e se tu não tem controle emocional, tu começa a desabar na frente da criança. Então, assim, os pais, eles são a referência. Eles são os nossos maiores colaboradores e, às vezes, são os nossos maiores prejudicadores. Por quê? Porque se o pai não tem compromisso, não ensina a criança a ter compromisso, já atrapalha. Se o pai não traz a criança para a igreja, deixa a criança em casa, olha, ela não tem como vir sozinha, Mateus. Entendeu? Ela não tem como vir por ela mesma, ela não tem como pegar um Uber e baixar aqui na porta. Ela precisa de que levem. Por isso que eu busco. Quando eu sei que a criança não tem pais cristãos, ou o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, eu faço questão até de buscar essa criança. Porque ela não tem como chegar se o pai não... E também precisa dar que o pai confie, né? Porque é muito difícil também confiar teu filho para um estranho, no carro de um estranho, ou a pé com um estranho, como eu já vi muitas vezes. E os pais, eles precisam ser nossos colaboradores, precisam sentar com o seu filho, ensinar a verdade bíblica, dar exemplo, ser um espelho verdadeiro para essa criança, porque ela fica perdida. E uma coisa também que eu falo muito com os professores, como é importante a gente ali ter a referência do professor homem. Porque muitas vezes, em muitas igrejas, você vê que o trabalho de evangelizar as crianças fica para as mulheres. Mas tem criança, por exemplo, a gente ali tem criança que não tem pai. Precisa da referência masculina. Precisa saber que o homem também, ele é um professor, ele pode cuidar de vidinhas. E eu peço muito isso, que os homens que estão no departamento infantil permaneçam e que outros entrem também. Porque a criança que não tem pai, ela precisa de uma referência. E tem criança que tem pai e o pai não liga para a criança. Quando um professor chega ali e traz aquela paternidade espiritual, isso faz toda a diferença. Como eu gostaria de ter uma referência, um pai espiritual, para me ajudar a conduzir. Quando eu era criança, eu não tinha. Eu era criança perdida. Tinha pai? Tinha pai. Tinha mãe? Tinha mãe. Mas vivia por conta própria. Se isso tivesse na minha vida, eu talvez não tivesse me perdido tanto na vida. Mas Jesus me achou, nós estamos aqui. E é isso, Mateus. Os pais, eles são peça crucial no departamento infantil. Tanto na hora de trazer para fazer uma coreografia, fazer um teatro, que é assim que a criança aprende. Sim. Porque o que eu falo no departamento infantil? O que acontece? Olha só, Mateus. Eu, Karina, e nenhum professor tem poder de convencer a criança, de fazer uma criança acreditar em Jesus. Eu não tenho esse poder. Não tenho como fazer isso. Isso é trabalho do Espírito Santo. Convencer do justiça, do pecado, do juízo, é o trabalho do Espírito Santo. Mas o que eu posso fazer? Eu, como estudante de pedagogia, trabalhando no departamento infantil há muitos anos,
que eu posso fazer? Eu posso fazer do departamento infantil um pedacinho do céu. Fazer dali um lugar aonde as crianças queiram voltar, porque é muito difícil. Tem criança que chega na igreja e não quer ir. Não quer, assim como na escola. A criança vai no primeiro dia da escola, não quer entrar. Muitas vezes também as crianças do departamento infantil vai para a igreja, mas não quer entrar. É fazer um lugar atrativo para eles, atrativo, um lugar que eles gostem. Por quê? Porque a criança, ela vive de eternizar. Ela vai ter uma experiência boa, fazer com que o departamento infantil seja uma experiência boa da igreja. Para quê? Porque quando elas crescerem, né, quando elas passarem por tribulações, elas vão lembrar, vai estar na memória dela, na memória infantil, na memória de infância, a igreja é um lugar bom, a igreja é um lugar de paz. Quero voltar para esse momento da minha infância. Isso eu posso fazer. Isso eu aprendi a fazer com que seja um lugar onde as crianças queiram entrar, que seja um lugar gostoso, um lugar que elas queiram voltar. Isso eu posso fazer. Convencer elas que Jesus é o Senhor, eu não posso. Então é isso, é estratégia. Buscar em Deus estratégia de como, e eu sempre penso muito nisso, como melhorar o departamento infantil, o que pode fazer ali? Qual ensino está faltando? As crianças precisam jantar, vamos fazer uma jantinha? Vamos fazer o departamento infantil um cantinho, um pedacinho do céu, para que elas queiram voltar, para que elas, quando elas estiverem perdidas, elas saberem para onde voltar. Aí sim, aí elas vão ter suas próprias experiências, que a experiência com Deus é que te convence. E é isso. É por mesmo, aí. cara. Então, você percebeu que hoje nesse programa a gente aprendeu um pouco sobre como é a estratégia, como é o trabalho, como é importante a atuação das pessoas no departamento infantil e também na figura masculina. A Karina falou uma coisa que é bem interessante. E você também percebeu a respeito do papel dos pais, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. A criança ela está todo momento prestando atenção, absorvendo, olhando o seu exemplo. E se você não tiver uma vida pautada na palavra dentro de casa, buscando ter valores cristãos, buscando ter uma vida de santidade, ela vai aprender de uma forma deturpada. Ela vai ter aquele problema, aquela dificuldade de entender o que a tia Karina está ensinando no departamento infantil e os pais dela não estão se desenvolvendo. Tipo assim, meu pai e minha mãe são os meus exemplos, eles eram as pessoas para estarem fazendo isso e não estão fazendo. Sabe qual é o melhor? Eles falam. Eles falam. Ih, mãe, tia Karina, minha mãe não faz isso não. Ih, tia Karina, meu pai fez assado. Eles falam. A gente faz igual médico, né? Segredo, sigiloso. Mas eles falam. Quando é uma coisa assim, muito grave, a gente até chega nos pais. Mas eles falam. Falam mesmo. Então, se você está querendo trabalhar com crianças também, está querendo desenvolver na sua igreja um departamento infantil, não sabe por onde começar, volta de novo no início desse programa, assiste tintim por tintim, tem muita coisa interessante. A Karina falou sobre o aprendizado da palavra, sobre se você se desenvolver na questão do conteúdo bíblico, de você aprender a palavra de Deus, porque você vai enfrentar dúvidas, desafios, algumas dificuldades, e pedir a Deus orientação, pedir a Deus para que você seja criativo com as crianças e clamar ao Senhor para que Deus te dê graça, te dê sabedoria, e em nome de Jesus o trabalho que Deus tem colocado nas tuas mãos vai se desenvolver e mais crianças vão ser alcançadas. Pessoal, o Papo de Cristão hoje está terminando. Meu Deus, que tristeza! Mas semana que vem a gente tem mais, tá bom? Se você conhece alguém que trabalha com departamento infantil, gosta ou tem curiosidade, manda para essas pessoas. Manda esse vídeo para quem você puder aí, para que a gente possa, de alguma forma, esse conhecimento, esse relato, esse desenvolvimento, a gente possa passar para essas pessoas, para que cada vez mais vidas possam ser alcançadas, ministérios venham ser desenvolvidos e a igreja do Senhor venha continuar avançando para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? Papo de Cristão tá terminando, semana que vem a gente tem mais. Fica na paz, um abraço, tá? Tchau, tchau.